Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham o Êxodo, capítulo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda planta do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras
feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, nós te adoramos nesse culto, neste momento de adoração, servindo ao Senhor, dedicando este tempo também, trazendo ao Senhor nossas contribuições. Recebe, ó Deus, a adoração do teu povo, os louvores, por meio de Cristo. Nos recebe. E também nesse momento pedimos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco por graça e bondade, que teu Espírito nos ilumine, que a tua palavra seja aplicada a nós e que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos analisando o conflito entre Deus e Faraó e observando como o Senhor lida com o pecador, com pecadores obstinados que resistem a Deus. E durante toda essa sessão e passagem, nós ficamos como quem não entende ou sem entender como e por que Deus envia a sua mensagem àqueles que não irão se arrepender, aqueles que resistem. O próprio Deus disse a Moisés, e ele diz a Faraó e aos seus oficiais, isso é muito claro, que há um propósito de Deus de ser exaltado e glorificado em enviar a sua palavra, mesmo sabendo que não haverão estes de se arrepender, porque tudo é para a glória de Deus. Isso está revelado nas Escrituras, isso está revelado na história da redenção. Tudo é para a glória de Deus, e o Senhor envia a sua palavra. Ele entra em contenda com o Faraó e com o Egito através de Faraó e seus oficiais, enviando estas pragas. E de fato, como vimos e falamos no sermão anterior, e citei que o Senhor poderia ter usado animais ferozes. Na verdade, o Senhor mesmo diz aqui no nosso capítulo que ele já poderia ter cortado o Faraó da face da terra. E ele usou gafanhotos, como veremos na verdade mais na frente, usou outros animais, as rãs, insetos, moscas, piolhos ou outro tipo de animal que incomodou o povo, como vimos no sermão anterior. Mas o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele poderia enviar miríades de anjos, seres espirituais, como vemos em outras partes das Escrituras, ou o Senhor mesmo, cortando o fôlego de vida de Faraó. Mas nós vemos que o Senhor envia a sua palavra, os chama ao arrependimento, a que se submetam à palavra de Deus, e continua enviando as suas pragas. Mas ao mesmo tempo
dando oportunidade para que se arrependam, enviando a sua palavra. E aqui então nós vamos ver mais 3 destas pragas, como vemos aí, a 5ª, a 6ª e a 7ª praga. A primeira praga, é possível que tenha sido uma espécie de infecção bacteriana que infectou todo o gado, vacas, cavalos, camelos, burros, os animais ali, o rebanho do Egito, que personificavam, vários deles, deuses egípcios. Haviam deuses egípcios com cabeça de touro, de vaca, carneiros e outros animais. E como temos visto, não sabemos especificamente, mas cada uma dessas pragas tem como alvo ir contra a idolatria do Egito. E esses animais personificavam deuses egípcios, e também os animais traziam renda, bem-estar, como sabemos, a economia agrícola e rural ali daquele contexto. E então essa praga atingiu a crença religiosa dos egípcios e também a sua economia. Atingiu em cheio, eles tinham nos animais recursos econômicos, um grande prejuízo em rebanhos, e eles teriam então que comprar animais, recuperar esse rebanho, e isso de fato seria algo que traria grande prejuízo e afetaria diretamente o bem-estar daquele povo, juntamente com as outras pragas, como vimos o rio Nilo se tornando em sangue, morreu peixes e outras pragas. Então é uma disputa entre Deus e Faraó, e uma disputa também teológica, e ao mesmo tempo que afeta a vida prática ali, os seus bolsos foram atingidos. O Senhor, na sua soberania, governa, tem todo o poder sobre a criação lhe pertence. O Senhor fez ela muito boa para a sua glória, sim, está caída, e por causa do pecado, debaixo da maldição do pecado, e Deus é soberano, Ele pode ferir a sua criação, e até mesmo enviar, então, catástrofes naturais, juízos, prodígios, como vemos aqui no Êxodo, como vemos lá no livro do Apocalipse. E esse tipo de intervenção de Deus, durante toda a história bíblica, vemos ali, como já citamos, a seca no período de Elias, e houve grande mortandade também, e outras situações. Tudo isso, irmãos, mostra o governo de Deus sobre a sua criação. Tudo isso mostra, então, que também o nosso bem-estar está nas mãos de Deus. Nós não devemos esquecer disto, embora não vivemos, a maioria de nós, dentro de vocações ou de uma economia, de produção agrícola e rural, mas tudo isso nos afeta. Se o Senhor envia seus juízos sobre os recursos econômicos, sobre as plantações, pragas, pestes, isso afeta a economia, e nós temos argumentado que há uma idolatria humana, também relacionada à prosperidade, a bem-estar, e isso é associado muitas vezes aos seus ídolos, aos seus deuses pagãos. E Deus, então, soberanamente, Ele é Senhor, e Ele está salvando um povo, e Ele envia os seus sinais, como aqui no Egito, e em meio a esses prodígios, sim, pessoas ali do próprio Egito, muitos irão sair com o povo de Deus. O texto vai dizer, mais na frente irei citar, que quando Israel sai do Egito, sai rebanhos, etc., e um populacho, uma mistura de gente, sai junto com o povo de Deus, com os filhos de Israel. Dentro dessa disputa entre Deus e Faraó, o Senhor enviando os seus juízos, trazendo prejuízos econômicos ali, em meio então a pragas, tragédias, guerras que estão acontecendo no mundo, tudo debaixo do governo de Deus, vindos da mão paternal de Deus. Em meio a isso, como vemos aqui, Deus está punindo os maus, endurecendo aqueles que também, de certo modo, se endurecem contra a sua palavra e o seu governo, a sua soberania, e ao mesmo tempo alcançando os seus, salvando o seu povo, os seus eleitos. Então, os egípcios, eles abominavam os sacrifícios hebreus, mas agora há uma grande mortandade de animais, tudo
declaradamente sendo dito aí dentro do tempo de Deus, deixando claro que não há acaso nessas pragas, nesses feitos de Deus soberanos, não há acaso, e uma clara distinção entre a ação de Deus sobre os rebanhos do Egito e a ação de Deus sobre os rebanhos dos filhos de Israel. E o Senhor agenda, designa no verso 5 aí, o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra, para que ninguém dissesse que foi algo aleatório ou um evento meramente natural, embora nós sabemos que o Senhor é soberano sobre toda a sua criação. E o Senhor então no verso 6 diz que fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. A praga afetou apenas o gado ali, o julgamento contra aqueles então, claro, que tinham diretamente uma vida voltada para essa economia, para cuidar de rebanhos, mas de modo indireto todo o Egito, fazendo distinção Deus entre os egípcios e o povo de Deus. Então, não é mais só como os magos haviam dito numa praga antecedente, o dedo de Deus, mas a própria mão de Deus sobre aqueles rebanhos. Então o Senhor está enviando os seus prodígios contra o Egito. O juízo de Deus pesa sobre o Egito, guerreando contra os egípcios em seu próprio território, destruindo suas propriedades, uma ação de guerra, de conflito. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o homem natural, ele está em inimizade contra Deus. Ele não se submete à lei de Deus. É isso que está acontecendo com Faraó, com os egípcios. Ele está em guerra contra Deus e o Senhor da mesma maneira. E em meio a isso, salvando o seu povo. Em Êxodo 13:38, quando o povo é retirado, mais na frente diz: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então subiu um misto de gente. Deus tinha gente ali no meio também. Então nós vamos ver, e no Novo Testamento, e nós já citamos, é muito claro que há uma ação de Deus contra Faraó, que é ímpio, e todos os ímpios ali do Egito, que estão sofrendo este juízo de Deus. E em meio a isso, irmãos, Deus está resgatando um povo, formando um povo. É o que está acontecendo em toda a terra também, em cada momento da história da redenção. Nós vemos aqui que não há uma solicitação nessa quinta praga para que Moisés e Arão orassem pelo fim da peste. Faraó está cada vez mais endurecido, uma atitude hostil contra Deus, a sua inimizade cresce. Esse é um golpe gravíssimo, a perca daquele gado, um grande prejuízo econômico. Demoraria bastante tempo para se recuperar desta crise, destas pragas. E então essa crise certamente afetaria outras nações, quando o Egito fosse comprar gado em outras nações, sabendo da escassez do Egito, eles poderiam até majorar o preço. Então, de fato, o bem-estar econômico, junto com as outras pragas, o bem-estar econômico está sendo aí atacado, a idolatria do Egito e da sua religião pagã. E por meio disso, irmãos, o nome de Deus está sendo exaltado e glorificado. O nome de Deus, o Senhor contra Faraó, o Deus das Escrituras, o Deus Criador, aquele que é o único Deus verdadeiro acima de tudo e todos, que se revela, que envia a sua palavra a Faraó e aos seus oficiais, ao povo do Egito. Este Deus está vencendo, prevalecendo, operando os seus sinais. Israel reconhece o seu poder, aqueles que temem ao Senhor e que vão sendo chamados ali do meio do Egito, também se submetendo a Deus, e ao mesmo tempo os ímpios, os rebeldes, os não eleitos, se endurecendo, se insurgindo contra o Senhor.
Israel, então, por meio desses milagres, reconheceria o Senhor, os seus atos poderosos. Em Êxodo 6:7, como vimos, Deus disse: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Lá em Êxodo 20, quando o Senhor entrega ali os 10 mandamentos, ele se revela dessa maneira: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, te fiz isso, te tirei da terra do Egito, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, a relação pactual, e sabereis que eu sou o Senhor. E como é que sabereis que eu sou o Senhor? Deus está dizendo: eu vou tirar-vos da terra do Egito. Eu farei os meus milagres, enviarei os meus prodígios contra Faraó, contra o Egito. Sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, em meio a esses juízos, o Senhor está operando redenção na terra. O Evangelho está sendo pregado. Em meio às catástrofes, guerras, em meio aos flagelos que temos descritos em Apocalipse, em meio a esse tempo que sabemos é o tempo que, considerado os últimos dias antes da volta de Cristo, o Senhor está enviando os seus juízos. Ele governa sobre todas essas circunstâncias. E Ele tem um povo que está resgatando. Todos os juízos de Deus na história têm um propósito, a glória de Deus. Então, o que vemos aqui na revelação de Deus, a glória de Deus, que o seu nome seja conhecido. Nós cremos nisso, não há, de fato, nada por acaso, há decretos de Deus, uma providência de Deus. Claro que não temos uma resposta em absoluto para tudo, não é isso que estamos dizendo. Mas nós sabemos que há um Deus soberano, reinando, governando, operando a sua vontade nessa terra, cumprindo os seus propósitos, e o seu nome é exaltado. Então, ali no Egito, em meio a essas pragas, eles reconheceriam o Deus das Escrituras, e hoje, e nós, mais ainda, temos a revelação completa do Deus Trino, e sabemos que o nome de Cristo, Cristo é o Rei ungido sobre o monte do Senhor. Ele reina, Ele governa. O seu reino é presente, Ele já veio, ainda não consumado, mas está entre nós, e o Senhor está reinando, soberano, e é Rei eterno. E também por causa da sua vinda a esta terra, encarnação, sua obra de vida, morte e ressurreição, Ele então sentou à destra do Pai e reina soberano. Então, todos os juízes de Deus na história, eles então têm um propósito de que olhemos para o Senhor, Rei da Glória, olhemos para o seu Filho também, que reina, e tem um propósito esses juízos, um propósito para os fiéis e também para os incrédulos, os infiéis, que de alguma maneira então sofrem esses juízos da parte do Senhor. A partir do verso 9, irmãos, do verso 8, mas especificamente do verso 9, é citado aí a sexta praga, que pode cobrir uma variedade de doenças aí, incluindo a lepra. É o mesmo termo usado em Levítico, essa doença aí, que é dita aí no verso 9, essas úlceras nos homens e nos animais, que ele diz aí, tornará em pó miúdo sobre toda a terra e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais. Então, sabemos que há doenças que haviam ali no sistema levítico descritas, que possivelmente, talvez não existam hoje doenças equivalentes, mas que entravam nessa grande categoria de lepra, porque era o termo usado ali. E quem sofria dessa enfermidade precisava ser isolado, levado ao sacerdote Arão, ou aos seus filhos, e era isolado. E havia todo um ritual onde era declarado imundo e era isolado da vida pública. Em Levítico, também ali no Levítico 13, verso 20, o sacerdote examinará, se ela parece mais funda do que a pele, o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra brotou da úlcera. No verso 25, o sacerdote examinará se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e se ele parece mais funda que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Então imagine toda uma nação leprosa. Imagine, irmãos, a grandeza dessa praga,
descrita aí na sexta praga, Moisés então apanha mãos cheias de cinza, atira diante de Faraó e se torna então em toda a terra do Egito tumores que se arrebentam. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. No verso 10, Moisés atirou ao céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam. Em quem? Nos homens e nos animais. No verso 11 diz, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, no verso 12, e este não os ouviu, como Moisés havia dito. Então essa palavra, por trás dela há essa ideia desta doença, desta lepra, desta doença que em Deuteronômio 28, 35, quando é dito ali sobre as maldições da desobediência ao pacto, também está ali, é dito para Israel, se também fosse incrédulo, como Faraó está sendo aqui, e foi e se tornou. É tanto que veio o cativeiro babilônico mais na frente. É dito, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Nestas maldições da aliança. Mas aqui então, no contexto de Faraó, no contexto do Egito, imagine toda uma nação adoecida, sofrendo uma praga, um juízo de Deus, os magos, os homens, as feras, os animais, uma doença debilitante. E nós vemos então, irmãos, o juízo de Deus e o fim daqueles que não se arrependem. Então há todo um indício aí, esse juízo e tudo isso que vemos e que há paralelo com o que Apocalipse descreve para os últimos dias, em Apocalipse 16. Verso 10 diz, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, falando destes últimos dias em que vivemos, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua, por causa da dor que sentiam. E no verso 11 ele diz, e blasfemaram o Deus dos céus por causa das suas angústias, aí veja agora, e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Um paralelo direto, uma alusão, uma conexão, de tal maneira que sim, é histórico o que aconteceu lá no Egito, mas é uma ilustração, uma sombra, algo que no decorrer da história, então, vemos que o Senhor está executando os seus juízos, e não é diferente nesses últimos dias em que vivemos. O Senhor continua soberanamente reinando, enviando a sua palavra, chamando pecadores ao arrependimento, também em meio aos seus juízos, e haverá aqueles, como sabemos, e Paulo diz sobre Faraó, estes que, Apocalipse cita estes ímpios, que mesmo sofrendo estas doenças, estes flagelos dos últimos dias, mesmo angustiados, blasfemarão o Deus dos céus, por causa das úlceras que sofriam. E o texto diz, e não se arrependeram de suas obras. Este é o juízo de Deus sobre uma cultura ímpia e pervertida. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus é justo em seus juízos. A dureza de coração conduz então Faraó, os seus oficiais, estes homens ímpios, a essa triste situação, irmãos. Triste situação, mas justa situação, que conduz à destruição, à morte. Uma punição justa para os que não se apartam do caminho do pecado. E em meio a isso, o nome de Deus está sendo exaltado, Deus está salvando os seus. Então essas pragas são exemplos dos juízos de Deus sobre a humanidade. Não devemos ignorar isto. E em meio a isso, não devemos ignorar e crer nisso e observar que muitos se converterão, mas também muitos serão entregues aos seus próprios pecados. Que é o caso de Faraó. O que é explicado no Novo Testamento, o que Paulo diz, ele começa em Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que qual é o grande juízo de Deus contra este mundo, contra uma nação, contra os ímpios.
Contra aqueles que não se arrependem, Paulo diz em Romanos 1, a partir do verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, e aí vem toda uma mazela, consequência desse juízo de endurecimento, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, e tantas características, então, destes que são entregues ao seu próprio coração, aos seus próprios caminhos. Destes que Paulo diz, conhecendo a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Um mundo rebelde e ímpio, que, segundo o argumento de Paulo em Romanos, ali no primeiro capítulo e adiante, não são ignorantes, têm revelação de Deus, revelação natural, revelação da palavra de Deus, conhecendo eles a sentença de Deus, a lei moral gravada em seu coração. Paulo vai argumentar também, mais na frente, em Romanos. E no nosso texto aqui, irmãos, a partir do verso 13, a 7ª praga vai contra o coração de Faraó e dos seus servos. É interessante essa repetição. São 10 pragas, Deus vai enviando a palavra, e nós vemos um endurecimento de Faraó, que Paulo vai citar em Romanos 9. E nós vemos então também esse agravamento, a situação vai ficando acirrada nesse conflito entre Deus e Faraó, e no verso 13 Deus diz para que Moisés se apresente a Faraó, e repete a mesma mensagem: deixa ir o meu povo. E aí no verso 14 ele diz: pois enviarei as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante. Veja o nome de Deus sendo anunciado e exaltado. Enviarei as minhas pragas sobre o teu coração, para que você veja que não há esses ídolos na nação, não há outro. Deus é único, Senhor soberano. Então é uma praga com implicações religiosas, essas pragas, porque revelam essa guerra entre o homem e Deus, a inimizade entre o homem e Deus. Por trás então deste juízo de Deus há um mundo pervertido, um mundo em rebelião contra Deus. O homem tenta esconder a sua inimizade com Deus. Não temos inimizade não contra Deus. Mas à medida que o conflito avança, que as pragas avançam, isso vem para fora, isso vai sendo manifesto, e é dito aí: enviarei as minhas pragas sobre o teu coração e de teus oficiais. E no verso 15 diz: eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado. Deus poderia já, irmãos, não precisava 10 pragas se ele quisesse. E isso tudo é para revelar a inimizade do coração humano, a ousadia do ser humano, do pecador, daquele que se rebela, e para mostrar que em meio a um mundo rebelde e mau, que se rebela contra Deus, Deus está no controle. O Senhor está dizendo para Faraó, está revelando para nós, em meio a um mundo ímpio, em meio aos juízos de Deus, há uma redenção em Cristo. Moisés, a figura messiânica, é um tipo de Cristo. Deus está salvando um povo. Os maus, os rebeldes se rebelam contra Deus, os tiranos, os governos maus, aqueles que exercem autoridade ou poder. O homem pecador usa os seus recursos contra Deus, o seu poder, aquilo que Deus lhe dá para viver e exercer a sua vida nessa terra. E isso, irmãos, só revela essa rebelião, essa loucura, e Deus poderia facilmente destruir todos esses rebeldes. E aí nós voltamos àquilo que falamos na introdução. E por quê? Por que Deus envia a sua palavra e repete, e há um povo que não se arrepende? E isso Paulo explica, irmãos, em Romanos 9, quando ele fala num capítulo extraordinário, onde ele fala da eleição. E ele cita o caso de Esaú e Jacó, que Deus amou a Jacó, mas aborreceu Esaú, no contexto em que está sendo declarado de que há uma eleição na eternidade, antes dos gêmeos fazerem qualquer coisa boa ou má.
Toda a humanidade estava no decreto, também Deus sabia, cairia debaixo do pecado, e Deus soberanamente escolhe um povo. E diante desta doutrina da eleição, Paulo, ele levanta uma objeção, ele traz uma objeção que certamente estaria na boca dos pecadores, que é a seguinte: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? É injusto que Deus escolha, que Deus estenda misericórdia a quem aprouver a ele ter misericórdia? Ele diz: de modo nenhum. E aí ele vai usar esse exemplo de Faraó, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí ele cita o caso de Faraó, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. E aí Paulo conclui: logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ao mesmo tempo que Faraó endureceu o seu coração, usando então a sua responsabilidade humana, há uma ação de Deus judicial, como vemos lá em Romanos 1, quando Deus entrega aos homens a corrupção dos seus próprios corações. Então, Faraó pensa que está no controle, ele acha que é um Deus que manda, que faz o que quer, que a sua vontade é a vontade de um Deus, que pode lutar contra Deus. E dentro deste conflito com o Deus Criador, ele, na verdade, sabemos, e é declarado aí, que ele nada é, ele só cumpre a vontade de Deus, e de fato o próprio Deus então judicialmente e soberanamente o endurece. E o texto também nos mostra aí, o texto nos diz aí no verso 32, que é o último verso: mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou o povo ir. Então tudo é revelado aqui no controle de Deus. E aí, diante disso, alguém pode dizer assim: Paulo já ouviu essa objeção e registrou em Romanos 9:19. Então, diante disso, alguém pode dizer assim: alguém me dirás, Paulo diz, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se o Deus Criador é assim, os seus decretos, a sua vontade, o seu governo, se a eleição, e alguém já usou essa ilustração, imagine um saco de feijões todos podres, alguém mete a mão e tira, escolhe uma parte, não que esses sejam melhores do que aqueles que estão ali, porque a ideia é essa: Deus, quando escolheu, não houve mérito, não havia nada nestes escolhidos, que é o argumento de Paulo em Romanos 9, que é o argumento que é dito aqui quando ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, e demonstra a sua soberania, o seu juízo contra Faraó, o seu controle, o seu governo, e que há sim, pela responsabilidade humana, um endurecimento de Faraó, mas o próprio Deus também o preteriu e judicialmente o endurece. E alguém pode dizer então: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ele diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar àquele quem o fez: por que me fizeste assim? E aí ele vai usar esse argumento: não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Do mesmo barro, do mesmo saco de feijões podres, todos mereciam a condenação ou ser descartados igualmente. Deus escolhe soberanamente por graça, é graça, sem mérito algum. E é isso que Paulo argumenta: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira. Então, no caso dos ímpios, Deus é glorificado, e para mostrar então, é a vontade de Deus, o controle está nas mãos dele, é a vontade de um Deus soberano, e ele, querendo mostrar o seu poder e dar a conhecer a sua ira, suportou os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia,
que para a glória preparou de antemão, o qual somos nós, a quem também chamou. Demonstrando, irmãos, em meio à história da redenção, em meio aos seus juízos, então, Deus tem os seus, aqueles a quem Ele resgata por graça, e há também aqueles que são com justiça, endurecidos e entregues a si mesmos, e não há injustiça da parte de Deus. Todos mereciam igualmente a condenação. E nós precisamos entender isso, é da mesma massa aí, como Paulo diz, e nós temos um entendimento limitado para entender essa grandeza, mas sabemos uma coisa, é a vontade livre e soberana de Deus, é a vontade dele, é o seu decreto, é o seu plano. Ele é soberano, Ele está no controle. O controle está na mão de Deus. Não é Faraó. Não é o homem no centro. Não é a vontade do homem. É a vontade de Deus. E o orgulho de Faraó é afrontado com esta mensagem de que ele nada pode fazer. Ele só cumpriu a vontade de Deus. E a palavra de Deus foi enviada. E veja que aí você vai perceber que tinha alguns oficiais de Faraó que temiam a Deus no verso 20. E aqueles que levavam a sério a palavra de Deus, eles guardaram os rebanhos, pediram aos seus servos para se abrigar. Ou seja, em meio então a esse processo, tinha gente ali no meio do Egito que levou a sério, estava vendo isso acontecendo diante dos seus olhos. E de certo modo o texto diz aqueles que temiam ao Senhor, e há também nesse meio aí aqueles que não temiam a palavra de Deus, aqueles que não temiam, de maneira então que perderam os seus animais. Então houve oportunidade, irmãos, para os que temiam, para os que estavam percebendo tudo isso. E nada pôde impedir o decreto de Deus, nada pôde impedir. Ninguém pode contra o Senhor. Deus não aceita rivais humanos, deuses, outros deuses, ou deuses humanos. Deus não aceita rival. Quem quer estar no controle, Ele é acima de tudo e todos, não há igual a Ele, não há quem se assemelhe a Ele. E Faraó, então, como vemos aí, conclui, só há um arrependimento superficial. Irmãos, diante disso, nós ainda queremos trazer algumas aplicações. Veja que o Senhor envia a sua palavra diversas vezes, Ele exige a libertação do seu povo, e Ele é o libertador, Ele vai fazer isso. É uma obra dEle, temos argumentado. É monergismo, ele vai fazer isso. Satanás, o mundo e a carne podem se levantar contra o Senhor, mas não prevalecerão. O propósito de Deus, lá de Romanos 9, quanto à eleição, vai prevalecer. É uma obra do Senhor, irá acontecer. E nós precisamos entender isso e confiar e saber que em meio a esse tempo difícil que estamos vivendo no mundo, as nações, conflitos, guerras, pestes, problemas econômicos, perca de bem-estar que temos aí, e consequências de todas essas situações que vivemos nessa terra, e vamos passar de alguma maneira por isso, mas nós sabemos, irmãos, que Deus faz distinção entre o seu povo, Deus preserva o seu povo, é o que tem sido enfatizado sequencialmente aí em meio a essas pragas. Deus trata o seu povo de um modo diferenciado. E nós vemos então que a criação, de certo modo, e Paulo vai falar isso em Romanos 8, a criação está sujeita à vaidade, e a criação, de certo modo, ela é afetada, ela é abalada. Romanos 8, 20 a 23, Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E a própria criação geme aí nessa linguagem, atribuindo características humanas à criação. Ela está num cativeiro da corrupção e numa expectativa de ser liberta. E a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, e não somente ela, e também nós.
a igreja, os eleitos, o povo de Deus, junto com a criação. Gememos também, passamos também pelas mazelas, sofremos as consequências, guerras, situações, doenças também, porque é da nossa condição aqui caída, e gememos, como Paulo diz, não somente a criação, mas também nós, porque nascemos debaixo desse mundo que está debaixo do pecado, nascemos debaixo do pecado originalmente, e mesmo salvos, ainda estamos nesta carne, a redenção ainda não está completa ou consumada, virá novos céus e nova terra, a ressurreição para a vida, e nós aguardamos essa adoção de filhos, que é explicado por Paulo, a redenção do nosso corpo. E em meio a isso, irmãos, Deus nos guarda, Deus nos preserva naquilo que é a sua vontade, naquilo que convém. Nosso corpo, como a nossa alma já redimida, o nosso corpo está nas mãos de Deus. Ele irá nos preservar para a sua ressurreição. E assim como vemos aqui, há uma ação de Deus preservando ali Israel e a sua propriedade também. E em meio a isso, endurecimento, dureza de coração de Faraó, juízo de Deus, não arrependimento, e nós sabemos que a única maneira de fugir dessa ira de Deus é Cristo, Jesus Cristo, que não é o caso aí de Faraó, mas que sabemos, e Moisés como um tipo de Cristo, Faraó deveria ter se submetido a Deus, e a mensagem ali enviada por meio de Moisés, e nós sabemos isso. Então, Moisés, essa figura messiânica, aqui no texto, Deus, o nome de Deus sendo proclamado, glorificado, os seus juízos acontecendo, a criação é afetada, nós estamos em meio a esse conflito, nessa criação, fazendo parte dessa criação que geme, mas temos a plena convicção, irmãos, da redenção dos nossos corpos, serão guardados, preservados por Deus, ressurretos na volta de Cristo, voltaremos, se Cristo não voltar antes, ressuscitaremos, nos uniremos a um corpo já aperfeiçoado, e o caminho para isso, irmãos, é nos arrepender, crer, nos submeter a Deus, não endurecer o nosso coração contra a sua palavra, contra a sua mensagem, e observar e lembrar que o mundo sim está debaixo desse juízo, e permanecerá, e sabemos que uma parte irá permanecer, porque não se arrependerão, e porque é o plano de Deus revelado, está revelado isso, desde o Antigo Testamento, o livro do Apocalipse, e nós não devemos viver e como que ignorássemos essas coisas, e que não entendemos o porquê, essa tratativa de Deus que se estende por toda a história, mesmo sabendo que uma grande massa de humanidade não virá, em meio a guerras e todas essas mazelas. Mas há os que virão, o seu povo resgatado, nós, pela graça de Deus. E por isso, irmãos, nós precisamos viver esse tempo de guerras, conflitos, isso aí tudo que já afirmamos, em fé, e orando a Deus e pedindo a sua graça, e lembrando, e na expectativa de que Ele irá redimir os seus para a sua glória. Irmãos, que o Senhor nos ajude então a viver pela fé, a entender isso, entender o governo de Deus sobre a criação, as mazelas que essa criação padece e geme, e ter expectativas dessa redenção, e saber também que a nossa vida não está nas mãos dos homens maus ou da economia afetada por esses juízos de Deus, mas estamos nas mãos de Deus, somos salvos, seremos preservados e salvos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela Tua palavra que podemos considerar nesta noite. E tantas coisas que não entendemos plenamente, mas temos a revelação que nos foi dada aqui, ó Pai, nesse texto. Ilumina, aplica, nos dá a discernir o tempo em que vivemos, traz conforto também, porque somos Teu povo, estamos em Cristo, há uma tratativa específica do Senhor com o Teu povo,
Nos ajuda a observar isso. É graça que o Senhor nos elege e nos dá corações quebrantados, submissos à tua vontade soberana, aos teus juízos, submissos ao teu plano eterno, e nos faz saber e perceber que há um mundo em conflito, que não se submeterá a ti, e que por conta disso, ó Deus, é necessário que essas pragas e juízos do Senhor continuem vindo sobre essa terra até a volta de Cristo, e que em meio a isso, Senhor, será exaltado o teu nome. Cristo será bendito, os teus serão reunidos, o teu povo resgatado, e a criação passará por essa transformação na volta do Senhor. Enquanto isso, ó Deus, a criação geme. Há tempestades, catástrofes, tantas situações acontecendo, situações, ó Deus, de alterações daquilo que para nós parece ser o natural, problemas tantos aí, climáticos e outros. Nos dá a entender, ó Deus, o teu governo sobre tudo isso. E quebranta os pecadores, ó Deus, aqueles que estão na incredulidade possam ser iluminados, convencidos pelo teu poder de que há uma soberania, um Deus que reina, e que eles se humilhem aos pés de Cristo, enquanto é tempo. E que haja, ó Deus, assim, esperança pela tua graça para estes. Assim oramos, pedimos a ti essas graças, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, nesse momento da adoração, antes de participarmos da mesa do Senhor, nós temos uma criança, uma filha do pacto, uma filha da aliança, nossa irmã Helena, e fui informado que ela já viria hoje para ser apresentada e batizada. Como nosso manual aqui de culto diz, na ocasião o próprio ministro dará conhecimento à congregação, né? Então informa a igreja de que nossa irmãzinha do pacto está presente, acha-se presente uma criança para ser batizada. Então peço que os pais se apresentem aqui à frente e faremos um momento aqui de instrução, de perguntas, também para o casal, e logo em seguida, então, procederemos com o sacramento do batismo, certo? Nosso irmão Maxwell, nossa irmã Erlaine, trazem nossa irmãzinha Helena. Meus irmãos, é desejo de vocês consagrar a Deus a sua filha Helena pelo batismo? Diante disso, irmãos, então, precisamos trazer instruções à igreja. Nós entendemos, cremos que o batismo é um sacramento da nova dispensação, estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus. Então, o batismo é o rito de entrada na igreja, e nós cremos que esse benefício pactual se estende aos filhos. Então, por meio do batismo, desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram em aliança com Deus, onde Deus promete ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Então, todos nós que somos membros da igreja, estamos numa relação de pacto, de aliança. Deus é o nosso Deus, nós somos o seu povo. E este Deus que se revela nas Escrituras, que é o nosso Deus, se revela como um Deus nosso e da nossa posteridade, nos ensinando, então, que os nossos filhos são participantes desse pacto e são beneficiários das bênçãos da aliança. Então, nossa irmã Helena foi a soberania de Deus no seu plano eterno, determinou unir o casal, determinou no tempo devido, né, que ela viria a essa terra, né, nasceria aqui em Alagoinhas, não é isso? Nasceria alagoinhense, né, nasceria aqui na cidade de Alagoinhas, né, na terra da água boa. Então Deus determinou que seria filha do nosso irmão Maxwell, nossa irmã Helena, tudo no decreto de Deus, e que nasceria na aliança, nasceria no pacto,
e os dois vinculados a esta igreja, no pacto, e eles no pacto, e ela beneficiária do pacto. Seria recebida como membro desta igreja, da igreja visível, e cresceria, vai crescer, debaixo do benefício de cultuar, de ouvir a pregação desde a tenra infância, as influências do Espírito Santo, os seus pais a ensinando no caminho do Senhor, e por esse meio recebendo as influências do Espírito Santo, e de acordo com a promessa e oração, a nossa expectativa é de que o Senhor, o quanto antes, a regenere, a faça membro também da igreja invisível, pela regeneração, pelo novo nascimento. Então, o nosso Deus não se apiedou só de nós, admitindo-nos do número de seus filhos e na comunhão da igreja, mas também da nossa posteridade, Gênesis 17, 7. Então, no pacto, há uma previsão no pacto, desde o período de Abraão ali, que os filhos dos crentes também sejam recebidos. Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo. E por isso, em virtude desse pacto, como Paulo diz em 1 Coríntios 7,14, os filhos dos crentes têm direito à membresia da igreja, esse sacramento. De outro modo, a Escritura não daria o nome a estes filhos do pacto, o nome de santos. Então, aos santos da igreja, em Alagoinhas, na igreja presbiteriana, inclui nossa irmã Helena. Ela é filha do pacto, ela é beneficiária de tudo isso que o Senhor nos dá, das bênçãos da aliança, e ela é chamada nas Escrituras já de santa, de santos, junto conosco, com que na Sagrada Escritura são designados membros da igreja. Tampouco o nosso Senhor os teria tratado nessa relação, dando a eles a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos céus. Então, meus irmãos, Maxwell e Erline, agora que o Senhor concede a vocês o grande privilégio de dedicar Helena a Deus, eu os convido a declarar sua fé e reconhecer solenemente seus deveres para com Deus e para com a sua igreja, em referência a Helena, respondendo sinceramente às perguntas. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creem? Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida de Helena até a idade da razão, vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura? Prometem ensiná-la a ler, para que venha a ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor? Prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com assiduidade, ensinando-a desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Sim. Percebe, irmãos, que nos votos aqui, inclusive, é citado aqui sobre as crianças, ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Então, no nosso manual litúrgico, perceba isso, que as crianças são incluídas no pacto, são beneficiárias do pacto, e é prometido aqui que elas vão vir para a igreja e vão participar do culto. Vocês estão prometendo isso. Vocês estão fazendo um voto solene diante de Deus, incluindo isso. Então, diante disso, irmãos, diante de tudo isso, vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa graça de sermos teu povo, fomos resgatados, fazemos parte dessa aliança e por isso te louvamos, porque foi pura graça. Não temos nada em nós, não merecemos. O Senhor nos chamou, fez promessas de ser o nosso Deus e o Deus de nossos filhos.
E agora pedimos ao Senhor que confirme a tua promessa, ó Pai, em relação a Helena. Abençoa, ó Pai, Helena, os seus pais, essa família do pacto, que traz aqui diante do Senhor e consagra a Ti, traz para ser batizada. Recebe Helena, ó Deus. Ela é recebida nesse momento, nesta aliança, na igreja visível. E oramos a Ti, ó Pai, regenera e santifica pelo Teu Espírito, o quanto antes, no Teu tempo, para que ela, quando chegar na idade da razão, Te reconheça e Te adore como único e verdadeiro Deus, possa professar a sua fé. Abençoa, ó Deus, todos os meios de graça sobre a vida de Helena, todas as influências, ó Deus, do Espírito Santo. Dá a Tua bênção ao sacramento que será ministrado agora, e à sua família, e a esta igreja que a recebe neste pacto, e que o Teu nome seja bendito, exaltado nesta redenção, ó Deus, pela Tua graça sobre esta família e sobre Helena, ó Pai. Assim, abençoa o sacramento, e também nós que participamos observando, que possamos nos lembrar do nosso batismo, que estamos em aliança com o Senhor, lembrar, ó Deus, de que em meio a esses juízos de Deus na história, o Senhor nos resgatou, temos esse benefício, nós e nossa família. Não nos permite negligenciar esses benefícios da aliança, de que vimos aqui nossos irmãos fazendo votos, e que nós também fizemos votos, de não negligenciar o culto de Deus, de trazer os nossos filhos, de servir ao Senhor, por meio da Tua igreja visível. Assim oramos a Ti, pedimos a Tua bênção para este momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então proceder com o momento do batismo. Nome Helena completo, qual é o nome dela? Helena Borges Santana. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Deixa eu pegar a Helena aqui para que eu consiga. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te bendizemos, ó Deus, por essa filha do pacto, por esse sacramento, ó Deus, do pacto da graça. Somos Teu povo. E o Senhor nos dá essa bênção de ter filhos da aliança. E nesse momento, ó Pai, abençoa Helena, dá-lhe todas as bênçãos do pacto. E confirma as Tuas graças sobre ela e a sua família. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, vamos, então, convido os presbíteros que venham à frente, nós vamos, nesse momento, passar ao momento do sacramento da ceia. Nosso irmão diácono Emerson, por favor, nos auxilie na distribuição dos elementos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, um dos textos da instituição do sacramento. Lucas 22, a partir do verso 14. A última Páscoa aí, a ceia do Senhor, segundo o título da Sociedade Bíblica, a partir do verso 14 em diante até o verso 23, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Irmãos, em conexão à ideia toda de sofrimento, veja que há uma ênfase no texto da ceia, na noite em que foi traído, em meio a tantas trevas ali, a luz brilhou, Cristo morreu em nosso lugar, e em circunstâncias tão difíceis, essas coisas acontecem, já concordando com o que temos dito na pregação, em meio aos juízos, em meio às situações dessa terra, Deus está operando, o Senhor operou grande redenção. Então, nesse momento, vamos participar dos elementos, o pão, em primeiro lugar, vamos participar do primeiro elemento. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, tão certo quanto este pão chega às nossas bocas, o Senhor alimenta as nossas almas, essa é a mesa do Senhor. Todos aqueles que estão em plena comunhão com a Igreja de Cristo podem e devem participar, crendo, confiando na graça de Deus, recebendo por graça estas bênçãos espirituais. Então, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido deste elemento? Se não, irmãos, a palavra de Deus nos diz que depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O sangue de Cristo, a sua vida derramada em favor de nós na cruz do Calvário. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Aqui mais alvo que a neve, o teu sangue
confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido deste elemento, do segundo elemento? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse instante, obedecemos a tua ordenança de participar, ó Deus, desse sacramento em memória do Senhor, e pedimos ao Senhor, ó Pai, conforme a tua promessa, conforme a instituição deste rito que o Senhor nos deu para cumprir em obediência, ordenança tua, sacramento do pacto da graça, pedimos ao Senhor, ó Deus, dá-nos, alimentar-nos, ó Deus, do Senhor, tão certo quanto participamos aqui, que o Senhor aplique aos nossos corações as virtudes do Teu Filho e nos abençoa, nos fortalece, ó Pai, como igreja. Perdoa os pecados, dá-nos a graça do arrependimento e da fé a cada dia, dá-nos um coração quebrantado, humilde, dá-nos experimentar, ó Deus, de todos os benefícios do pacto, da graça, ó Deus, que a Tua palavra chegue a nós com poder a cada dia, que possamos vivenciar, experimentar na nossa vida a novidade de vida e uma vida que Te glorifique de acordo com Cristo. Assim venha o Teu reino aqui sobre nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós vamos cantar mais um dos nossos hinos ou cânticos e depois desse momento farei a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Fiquemos em pé mais uma vez. Vamos cantar Colossenses 1. Adoremos ao Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
a glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe em graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe em graça, cantemos sim. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse momento de adoração, pelo teu dia, por todo esse dia de culto, poder te servir, ó Deus, no primeiro dia da semana, vir à tua casa, estarmos aqui congregados em teu nome, atendendo à santa convocação do Senhor e também podendo participar dos meios de graça, ouvir a exposição do texto, participar, ó Deus, dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Abençoa, ó Deus, o teu povo. Os dias são maus, há lutas por todo lado. Cumpre as tuas promessas, ó Deus, em nosso favor, nos guardando, protegendo, abençoando. Sustenta a tua igreja, ó Pai, cada família. Pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, para essa semana e para as nossas vidas, ó Pai, em geral. Também queremos te agradecer, ó Deus, pela reunião do presbitério ontem, te agradecemos pela nossa igreja local, pelo nosso concílio como um todo. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu trabalho aqui nesta região. E também te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem ouvido as orações do teu povo quanto à recuperação do nosso irmão Neto. Abençoa, Pai, sustenta o teu servo, continua dando recursos ali para os seus tratamentos. Abençoa, Deus, aqueles que têm contribuído, ajudado o irmão, multiplica os recursos e a ele também, que o Senhor supra todas as suas necessidades e também abençoe a fisioterapia e todo o tratamento, ó Deus, do teu servo. Também pedimos, ó Deus, pela cirurgia de irmã Iodânia, que o Senhor prepare, que seja bem sucedida. Abençoa, Pai, cuida dela e do irmão Paulo, ó Pai. Também pedimos pelo tratamento, ó Pai, do nosso irmão presbítero Romeu. Ajuda o teu servo, ó Pai, o seu organismo a vencer essa situação. Que o Senhor abençoe o tratamento, ó Pai, que o Senhor guarde ele ali, proteja a ida e vinda para Salvador. Dá a ele também, como ele tem feito, ó Deus, perseverar na oração, na confiança em Ti. Sustenta, ó Deus, o teu servo, o seu ânimo, a confiança no Senhor, na Tua soberania. Guarda ele de todo mal e cumpre todos os teus propósitos santos, ó Deus, na sua vida.
Também ajuda, abençoa a recuperação da nossa irmã Cleusa, ó Pai. Seja com ela, abençoa, que ela possa se restabelecer, que ela venha, ó Deus, vencer também esse momento de recuperação, de enfermidade, ó Pai. E nos abençoa, Pai, chegando perto do final do ano, pedimos que o Senhor abençoe os trabalhos da igreja, o nosso ano eclesiástico aí logo mais encerra, temos congresso unificado, outras tratativas do nosso presbitério. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as atividades desse trimestre, desse final de ano, e que assim venha o Teu reino sobre nós, sobre esta igreja, sobre o Teu povo em geral, e abençoa, ó Deus, aqueles que têm ouvido o Evangelho através dessa igreja, que têm nos visitado, aqueles que têm desejado fazer parte desta comunhão. Abençoa, ó Deus, dá graça que possamos poder servir os Teus filhos aqui nesta cidade, aqui nesta região, ó Pai. Assim vem o Teu reino sobre nós. Nos dá uma semana abençoada, guarda, protege, também toma as autoridades da nação nas Tuas mãos, sustenta este país, este mundo, para o bem dos Teus eleitos, para o cumprimento das Tuas promessas sobre a Tua igreja, e abençoa, Deus, todos nós com todas as graças que precisamos. Assim nos dá uma semana de paz, nos leva em paz. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. Poder sentar, irmãos. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, né? Temos alguns jovens aqui conosco, sejam bem-vindos. Estejam à vontade para servir a Deus, cultuar conosco. E todos que nos acompanham, tanto presencialmente, também aqueles que nos acompanham também pela internet. Deus abençoe, e a nossa igreja está de portas abertas para recebê-los e juntos adorarmos o Senhor nosso Deus. Irmãos, eu tive a viagem, né? Nós oramos, fomos e voltamos em paz. É cansativo, né? Eu e o presbítero Isvanildo, depois pergunte para ele aí, né? Se ele ficou cansado, pergunte para ele aí. Chegamos 9 horas, mais ou menos, né? Várias tratativas, questão de sínodo, como os irmãos estavam sabendo, com relação à situação de Camaçari. Isso impactou também questões relativas à questão de campo, né, reorganização da questão de campo, e eu só quero comunicar aos irmãos que o presbitério ele designou, né, o reverendo Ademir para pastorear a igreja em 2024, certo? E qualquer dúvida ou outra informação a mais, para os irmãos, né, os membros da igreja entenderem alguma dúvida, podem me procurar, ou procurar o presbítero Isvanildo. E, irmãos, o Senhor está no controle, né, disto. Converse com o Isvanildo, ele estava lá, o representante, qualquer situação, os irmãos procurem o nosso irmão. Nós, o que sabemos, irmãos, o que sei é que Deus está no controle de todas as coisas, que o Senhor vai sustentar, como Ele tem sustentado até aqui a sua obra aqui. Deus tem um plano, né, Deus tem algo aqui para nós, né, nessa cidade, no nosso presbitério, na igreja de Alagoinhas, e Ele vai suprir a igreja, cada irmão, cada família, e também esta igreja de ministros, né, de servos, e cremos nisso, e o presbitério também está atento a isso, ok? Irmãos, estejam orando pela vida de Neto, né, nossa irmã Iodânia, irmã presbítero Romeu, irmã Cleusa, estejam em oração. O Congresso Unificado, a taxa é R$200, 180 era promocional até uma data que já passou. É necessário que os irmãos se organizem, há um tempo aí para você
se organizar. Tudo indica, nós iremos nossos carros mesmo, que eu acho que é mais prático, e aí dividindo, talvez fique aí um valor, não sei, talvez uns R$20 por pessoa para dividir na gasolina de cada carro. Então, parece-me que é mais conveniente, eu não sei ainda a quantidade de pessoas, a menos que tenha uma lista grande e justifique a gente tentar um outro transporte. Mas, a princípio, primeiro passo é os irmãos se inscreverem, sinalizarem realmente o interesse com as suas inscrições e se organizando também financeiramente. Sabemos que é um tempo difícil, né? A questão financeira tem apertado, mas é necessário, é um momento de congraçamento do nosso presbitério, e também estará vindo um pastor de Vitória da Conquista, preleções, vai ter momento de lazer, contato com as outras igrejas do presbitério, né? Os irmãos reverem irmãos de outras igrejas do nosso presbitério, e também o trabalho das sociedades, o trabalho também que é efetuado de modo federado. Então, nós somos igreja federada. Então, nós trabalhamos com as sociedades e elas são federadas automaticamente. Então, temos um compromisso a nível de federação, né, de federatividade. Então, peço que os irmãos atentem para isso, né, para os seus compromissos, e se disponham. E é bom, vai ser um momento agradável, o lugar é ótimo, né, a comunhão também com os irmãos muito boa, né, todas as igrejas ali do presbitério, e será muito bom ter uma boa representatividade nossa aqui nesse congresso. Então, se programe, né, pense nisso, se disponha, procure o presbítero Marcos, ele é quem recebe os valores para reunir e passar para o presbitério, certo? Irmãos, não esqueçam da cesta básica, né? Temos sempre pessoas necessitadas, e a diaconia prepara uma cesta, e tragam os alimentos, procure a lista, veja o que é que precisa para contribuir. Lembrando que o trabalho semanal nosso é quarta-feira, eu mudei lá nas redes sociais, mudei na nossa página do Google Maps, na página, também acho que no canal da igreja, eu coloquei lá, que é na quarta-feira, porque há um costume de ser terça e quinta, né, na igreja presbiteriana, terça oração, quinta doutrina. Então, nós unificamos, a partir de 6 horas começa a reunião de oração, 19 horas começa o trabalho de doutrina, vai até às 8 mais ou menos. Então, é importante que os irmãos apoiem o trabalho, venham para o trabalho, também divulguem essa alteração. E às vezes até alguém comentou lá na nossa página que até gostou, pessoa de longe, né, dizendo que o trabalho da igreja dele lá acho que é também de terça e quinta, aí quarta conseguiu acompanhar, está conseguindo acompanhar. Então divulguem também, embora venham, né, presencialmente, mas divulguem também, o trabalho é transmitido, o trabalho da doutrina, então compartilhem também, divulguem e convidem pessoas também para estar conosco. O trabalho de oração nos lares, procurem o presbítero Marcos e estejam atentos ao grupo de WhatsApp da igreja. Quem não está no grupo, procure o presbítero Marcos e ele, em mensagem pessoal, pode também lhe informar desse trabalho, certo? Irmãos, nossa reunião do conselho, ela foi adiada por conta da reunião do presbitério, e eu ainda preciso, com o conselho, definir uma data que seja boa e que também seja conveniente aos irmãos que estão no processo de ser recebidos como membros, para se apresentarem ao conselho. Então, eu devo estar fechando com o conselho e convocando os irmãos para se apresentar ao conselho, no caso, que visam, né, aí o recebimento na membresia da igreja. Ok? Lembrando, irmãos, o nosso compromisso com o trabalho presencial do Dia do Senhor, escola dominical 9h30 e culto 18 horas. Então, compromisso com a pontualidade, se prepare, né, participe, venha aos trabalhos, participe da escola dominical, esteja tendo esse compromisso como o seu dever de membro e o seu compromisso com o Senhor, de estar na igreja pontualmente aqui, até chegando antes, para participar do culto solene. Ok?
Irmãos, se não há mais nenhum aviso, com oração silenciosa nos despedimos. Só tem um detalhe, acho que tem um chazinho aí, viu? Então, se você quiser ficar para conversar, não vá rápido, aqui na frente mesmo, certo? Então, não saia correndo, vamos conversar. Com oração silenciosa, nos despedimos à porta. Uma boa semana a todos.